Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. No último vídeo aqui do canal eu falei para que nos preparássemos para mais censura, mais perseguições e mais abuso de poder. Isso porque diante da iminente possibilidade de ser atingido por duras sanções do governo Trump, Alexandre de Moraes não recuaria em silêncio. Ao contrário, tentaria causar o maior estrago possível no tempo que lhe resta. E não deu outra. Nesta segunda-feira, o PGR Paulo Gonet, que como sabemos é um pau-mandado do ministro, encaminhou ao STF um pedido formal para a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro. E como já era de se esperar, sem passar por qualquer sorteio como exige a legislação, a relatoria do caso ficou com o Alexandre de Moraes. A peça já veio amarrada com o pedido vinculado diretamente ao inquérito das fake news e a ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe, ambos sob o controle absoluto de Moraes. No entanto, sendo um dos principais alvos das sanções internacionais em análise, é evidente que Alexandre de Moraes jamais poderia atuar como relator desse inquérito. Sua suspeição por interesse no resultado do processo é óbvia. Mas estamos em uma ditadura. O devido processo legal já foi pro saco faz tempo. Pessoal, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, acione o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. A solicitação da PGR tem origem em uma representação criminal do deputado Lindbergh Farias. De acordo com um documento enviado ao STF, Eduardo Bolsonaro teria adotado postura pública agressiva, incluindo entrevistas à imprensa internacional e postagens em redes sociais com teor considerado ameaçador. Para Gonet, essas manifestações indicam uma intenção deliberada de constranger e interferir no trabalho de agentes públicos como membros da Polícia Federal, procuradores da República e ministros do Supremo. Mas como muito bem disse o jurista André Marsiglia, se buscar ajuda externa para punir abusos de autoridades nacionais fosse crime, recorrer à Corte Interamericana e ao Tribunal Penal Internacional seria um crime. Se pedir auxílio externo para problemas nacionais for crime, o presidente da República ter pedido auxílio à China para a regulação de redes também deve ser considerado ilícito. Eu acho engraçado porque quando o ministro Barroso confessa publicamente de que, enquanto presidente do TSE, ele cooperou, pediu, na verdade, né, a intervenção de autoridades americanas na nossa eleição, ninguém considerou isso daí abuso, né? Ninguém considerou isso daí interferência. Quando a esquerda saiu pelo mundo afora gritando Lula livre, falando que ele era vítima de uma perseguição e etc., pelo Poder Judiciário brasileiro, ninguém considerou isso aí interferência. Então, como é que o meu trabalho aqui pode ser considerado interferência? Eu não consigo ver, né, que o governo Trump volte atrás naquilo que disse o secretário de Estado Marco Rubio, onde provavelmente o Alexandre de Moraes ele será sancionado. E eu acho, inclusive, que ele vai ser sancionado a título de dar o exemplo, uma punição exemplar, para desencorajar outras pessoas a fazerem o mesmo tipo de coisa contra empresas americanas ou invadir a jurisdição norte-americana ou mesmo violar direitos humanos. Eu não vejo essa possibilidade acontecendo, porque já há o aval, quando o Marco Rubio, quando o secretário de Estado fala publicamente que ele provavelmente vai sancionar alguém, é porque ele já tem um aval de outras autoridades. A abertura de inquérito contra Eduardo é a primeira retaliação concreta após seu levante no exterior. O que está em jogo aqui vai muito além de um embate político. É uma tentativa desesperada de silenciar uma voz contrária ao regime enquanto o cerco internacional começa a se fechar. Eduardo Bolsonaro, hoje vivendo nos Estados Unidos, tem exposto abertamente os abusos cometidos pelo ditador da cabeça de ovo. E essa reação é a prova cabal de que esse trabalho tem surtido efeito. Por outro lado, depois que Alexandre de Moraes ameaçou Aldo Rebelo de prisão, um personagem notório da esquerda, ex-presidente da Câmara dos Deputados,
ex-ministro de Defesa do governo Dilma. O braço de comunicação do regime, a Globo, passou a mudar o tom em relação a Moraes. O que aconteceu com essa ameaça de ordem de prisão foi abuso de autoridade. Esse abuso de autoridade cometido por Alexandre de Moraes tem consequências processuais. Ele age como um inquisidor, ele tenta constranger uma testemunha de defesa. Isso é inaceitável. Inclusive assumindo que as sanções já não são mais um delírio da extrema-direita e estão sendo levadas a sério pelo governo americano. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, tanto na imprensa como nos bastidores de Brasília, as sanções estão sendo dadas como certas. Não podemos esquecer que o governo Trump, no início do ano, pediu pesquisa de opinião pública sobre Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Elon Musk. Já era um estudo de terreno para avaliar possíveis reações populares caso tomassem alguma medida relacionada a esses personagens. Agora resta saber quando, de fato, essas sanções acontecerão e como o sistema vai reagir, se vai continuar protegendo o ministro ou vai entregar sua cabeça de ovo em uma bandeja. E é isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, tem um recado extremamente importante para passar. Primeiro, preste atenção nisso. Uma ação da Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal que, na prática, antecipa a validade de uma regulamentação das redes sociais. O que a AGU fez? A AGU entrou com um recurso na discussão do Marco Civil da Internet, que já está se dando no Supremo, mas ainda não foi concluída pelo plenário. A AGU pediu ao relator do Marco Civil da Internet, que é o ministro Dias Toffoli, que trechos do voto dele passem a valer agora, imediatamente. Eles querem regular as redes sociais porque estão com pressa. Pressa para empurrar o brasileiro de volta à coleira da velha imprensa bancada pelo governo. Querem nos levar de volta aos anos 80 e 90, quando a Globo era a única janela para o mundo e o povo só sabia o que ela deixava escapar. E é exatamente por isso que espalhar a verdade virou um ato de resistência. Nenhum regime autoritário sobrevive diante de uma população bem informada. E é nesse cenário que a Gazeta do Povo decidiu ir além, prorrogou a promoção e lançou uma condição simplesmente imbatível. Somente R$ 1,90 por mês durante os 6 primeiros meses. Você entendeu? Estamos falando de apenas R$ 1,90 por mês para você ter acesso completo ao conteúdo do jornal, seja no site ou no app. Além disso, acompanhar as colunas afiadas de gente como Alexandre Garcia, Lacombe, Cristina Grêmio, J.R. Guzzo, Nicolas Ferreira e muitos outros nomes que não têm medo de dizer o que precisa ser dito. Para isso, basta acessar meu link em parceria com a Gazeta, gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. Enquanto a velha mídia se ajoelha diante do governo, a Gazeta escolheu servir a verdade, sem medo, com convicção e, acima de tudo, com respeito à sua inteligência. Inclusive, é minha principal fonte de pesquisa para os vídeos aqui do canal. Eu não abordo nenhum tema sem antes passar pelo crivo da Gazeta. E agora você pode fazer parte disso e assinar o melhor e mais confiável jornal do país por apenas R$ 1,90 por mês. Só não deixe para depois, pois essa promoção já será desativada. Então nem espere terminar o vídeo, já dê um pause aí agora e acesse gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. É muito importante colocar o /Luiz Camargo. Ou se você preferir, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. Lembrando que você pode cancelar a assinatura quando quiser, de modo rápido e simples e sem burocracia. Mas eu duvido que você vai querer sair depois de perceber a diferença que faz
estar do lado da verdade. Recado dado, então vamos lá. Segundo documentos que circulam no Departamento de Estado dos Estados Unidos, além de Alexandre de Moraes, as sanções poderão atingir outros ministros da primeira turma do STF que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, o PGR, Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal que municiaram as decisões do ministro, se estendendo inclusive às famílias de todos os sancionados. E veja bem, não estamos falando apenas de carimbos negados no passaporte. Estamos falando de algo muito mais profundo, a chamada morte financeira. Sob a lei Magnitsky, qualquer indivíduo considerado cúmplice de graves violações de direitos humanos pode ter seus bens congelados, contas bancárias bloqueadas e ser banido do sistema financeiro global. Isso mesmo, global, porque bancos, empresas ou instituições que ousarem manter vínculo com os sancionados também podem ser punidas. É um efeito dominó silencioso, mas devastador. A tramitação do processo está nas mãos do Departamento de Estado, sob liderança de Marco Rubio, que mesmo durante o governo Biden já havia pedido a cabeça do ministro brasileiro e foi convenientemente ignorado por razões óbvias. Afinal, era o governo Biden. Mas agora o cenário mudou. O Conselho de Segurança Nacional, hoje comandado pelo coronel Mike Waltz, notório crítico da China e de governos que orbitam sua influência, como o do Brasil, também está diretamente envolvido no caso. E o envolvimento de Waltz eleva o debate de uma crise institucional brasileira para um problema geopolítico de primeira ordem. Como uma eventual sanção implicaria no congelamento de ativos e bloqueio de acesso ao sistema financeiro internacional, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também foi acionado. E para garantir respaldo jurídico, o próprio White House Counsel, o braço legal da presidência americana, entrou na análise. Em outras palavras, 4 dos órgãos mais estratégicos do governo Trump estão, neste momento, avaliando qual será o destino de Alexandre de Moraes. E quando o cerco se fecha nesse nível, não se trata mais de retórica política, trata-se de consequências reais. E não vamos permitir que eles façam, finalizando, a narrativa de que eu estou trabalhando contra os brasileiros. Não, eu estou trabalhando para colocar um freio em Moraes, Fábio Shor, os juízes dele, né? O Marco Antônio Vargas, o Ayrton Vieira. Essas pessoas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo para que a gente volte a ter uma democracia normal. Isso daí sim é o meu objetivo. Agora, se o Lula for comprar a briga do Alexandre de Moraes e quiser mergulhar o Brasil numa aventura, correndo o risco de que o povo brasileiro inteiro seja sancionado, aí é culpa do Lula, não é culpa minha. O maior impedimento para a aplicação das sanções é a relação histórica que os Estados Unidos mantêm com o Brasil. Qualquer ruptura comercial ou diplomática traria consequências negativas para ambos os lados. Por mais que as sanções sejam contra o CPF dos sancionados e não contra o Estado brasileiro, ainda assim, a situação poderia impactar o atual governo diretamente. Por outro lado, Trump sabe muito bem que Lula é um ex-presidiário que o chamou de nazista, assim como sabe que uma de suas primeiras medidas da política externa quando assumiu o poder foi permitir que navios de guerra iranianos atracassem em nossa costa. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Esta fala do senador republicano Ted Cruz já tem mais de 2 anos. E também há mais de 2 anos a oposição enviou um ofício ao governo questionando o que aconteceu com as embarcações iranianas atracadas no Brasil. Pois para quem não se lembra, houve até uma festa dentro de um desses navios
com membros do Itamaraty. E até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. Mas não para por aí. Lula por diversas vezes criticou a hegemonia do dólar nas transações internacionais. Assinou um documento declarando que Taiwan é parte inseparável da China. E como se não bastasse, depois do Hamas ter feito o que fez no território de Israel, Lula se negou a classificá-lo como grupo terrorista e ainda condenou a contraofensiva israelense. E como a gente sabe, Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos. E para finalizar, o STF, tribunal que se aliou ao desgoverno de Lula, inventou um grupo econômico inexistente entre o X e a Starlink, duas empresas americanas, para bloquear 30 milhões de uma das empresas e assim forçar Elon Musk a obedecer suas ordens ilegais. E esse mesmo STF está perseguindo Jair Bolsonaro, que sempre foi o verdadeiro aliado de Trump. Resumindo, enquanto Lula estiver no governo, o Brasil será tratado como inimigo dos Estados Unidos. E a grande verdade é que Lula está torcendo nos bastidores para que as sanções do governo Trump ganhem proporções nacionais e desencadeiem uma crise internacional sem precedentes. Isso não o assusta, ao contrário, ele conta com isso, seria o álibi perfeito para desviar o foco completo do desastre que é sua gestão. Nesse caso, Lula poderia posar de vítima de intervenções estrangeiras, criando uma narrativa conveniente para encobrir o fracasso econômico, o autoritarismo crescente e a desilusão popular. Em resumo, o caos externo virou sua última cartada de autopreservação política. Mas enfim, sendo sancionado ou não, é evidente que Alexandre de Moraes vai continuar dobrando a aposta, porque é assim que agem aqueles que sentem o chão ruir sob os próprios pés. Só que a verdadeira questão não é ele, são os outros, os que orbitam ao redor do seu poder e agora também se veem na mira das sanções internacionais. Até onde estarão dispostos a ir para protegê-lo? Até onde arriscarão suas carreiras, suas reputações e, mais importante, a segurança de suas famílias para blindar um homem que cada vez mais se transforma num fardo político e jurídico? Esses personagens agora expostos precisarão decidir se continuarão arrastando correntes por um projeto de poder que começa a feder no cenário global, ou se finalmente pularão fora de um barco que claramente está fazendo água para todos os lados. É nesse ponto que o sistema começa a encenar seu próprio ritual de sobrevivência, quando para continuar existindo precisa devorar um dos seus. Ou seja, a situação pode escalar de uma maneira que, para tentar aplacar a pressão internacional e se autopreservar, o sistema será obrigado a expurgar Alexandre de Moraes. Afinal, quando o corpo começa a apodrecer, é o próprio sistema imunológico que se volta contra os tecidos infectados. E Moraes, neste momento, deixou de ser o escudo e passou a ser o tumor que ameaça matar o hospedeiro. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Também não deixe de assinar a Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. Ou se você preferir, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixa aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!